Fala, galera. Bom, a partir desse vídeo a gente vai começar a falar sobre sistemas de composição variável, tá? O objetivo é entender como que fica a expressão para variação da energia de Gibbs quando se tem variação em quantidade de matéria, tá? Entender isso é importante para a gente prever se misturas se formarão, se reações químicas ocorrerão, tá? Então, é, essa é a importância, né? A gente vai começar a partir daquela equação fundamental para a energia de Gibbs, né? dG igual menos SDT mais VDP, né? Eu vou escrever ela aqui. Tem um ruído de fundo, gente, é que está chovendo aqui, tá? Então, se incomodar um pouco, é isso. Mas eu vou continuar com o vídeo, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, dG igual menos SDT mais VDP, beleza? Então, essa equação a gente já viu nos outros vídeos, né? E nos dava aqui qual seria a variação da energia de Gibbs quando eu tinha variação na temperatura e variação na pressão. Tá? Se eu tenho variações em quantidade de matéria, a gente pode colocar aqui assim, ó, mais. Né? Lembra que isso aqui era uma derivada da energia de Gibbs com relação à pressão, derivada parcial, mantendo a temperatura constante? E esse menos S aqui era a derivada da energia de Gibbs com relação à temperatura, mantendo a pressão constante? Então, aqui vai ser mais ou menos da mesma forma. Eu vou ter aqui a derivada da energia de Gibbs, tá? Com relação a uma determinada quantidade de substância, né? Número de mols aí, vou chamar aqui de 1, mantendo as outras variáveis constantes, né? T, P, e como eu posso ter outras substâncias, né? Eu tenho que manter aqui a quantidade das outras substâncias constante. Por isso eu chamo aqui de NJ, beleza? E aqui multiplicando a variação do número de mols do componente 1. Tá? Se eu tivesse mais outra quantidade de substância que, que pode variar aí na reação ou na mistura, eu colocaria aqui assim, ó, dG igual del N2, vamos chamar aqui de 2, mantendo T, P e NJ constantes, tá? Aqui esse NJ representa todas as outras quantidades de matéria, incluindo aqui o N1, exceto aqui o N2, tá bom? Multiplicando aqui N2. E se tivesse outros, eu faria da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui uma reticência. A gente já viu, gente, que isso aqui, olha, é o potencial químico. Então, eu vou chamar aqui de Mi1. Isso aqui, olha, é o potencial químico Mi2. Então, isso eu posso escrever assim, dG igual a menos SDT mais VDP mais Mi1 DN1 mais Mi2 DN2 e reticências, tá bom? Bom, uma outra forma de escrever essa expressão é da seguinte forma: dG igual a menos SDT mais VDP mais um somatório, tá? Um somatório aqui eu vou chamar. Deixa eu ver como que eu coloquei aqui, gente. Nas minhas notas. É um somatório em I, tá bom? Em I. Mi DNI. Tá? Então, essa aqui é a forma que a gente inclui aí variações de quantidade de matéria na expressão para variação da energia de Gibbs, né? Bom, deixa eu checar aqui as minhas notas, gente, só para ficar mais fácil. Bom, é, o potencial químico, gente, olha, o que é o potencial químico? Mi não é a derivada da energia de Gibbs com respeito ao número de mols, aqui I
mantendo T, P, NJ constantes aqui, bom, se vocês observarem, ó, a energia de Gibbs aqui é uma propriedade extensiva, tá? Extensiva. A quantidade de matéria também é uma propriedade extensiva. Tá? Portanto, o potencial químico é uma propriedade intensiva. Tá? Sempre que eu tenho uma propriedade extensiva dividida por uma outra extensiva, o resultado é uma propriedade intensiva. Propriedade extensiva é aquela que depende da quantidade. Por exemplo, massa, né? Se eu tenho aí uma maçã, né? E tenho a massa dessa maçã. Se eu tenho agora duas maçãs, a massa dobra, né? Então é uma propriedade extensiva. Número de mols, né? Se eu tenho aí um mol, e eu duplico, né? O número de mols. Vamos pensar que eu tenho um gás dentro de um volume. Se eu duplico a quantidade de gás, duplica o número de mols, né? Então o número de mols é uma propriedade extensiva, tá bom? Da mesma forma aqui, olha, se eu tenho aqui densidade, olha, a densidade é igual a massa sobre volume, né? Massa é extensivo, é uma propriedade extensiva, né? O volume também é extensivo, né? Agora a densidade não, a densidade é intensiva. Intensiva, ok? Bom, quando eu tenho uma propriedade intensiva, imagine que eu tenho um líquido, né? Um recipiente contendo líquido. E eu determino aqui a densidade, olha, vamos supor que aqui tem um líquido aqui dentro, né, gente? O desenho não vai ficar muito legal, mas acho que dá para entender, né? Se eu determinar a densidade aqui, olha, numa determinada região, eu vou ter D1, né? E se eu determinar a densidade aqui, eu vou ter D2, né? Bom, como é uma propriedade intensiva, D1 é igual a D2, né? Independentemente do ponto que eu pegar, a densidade vai ser igual, desde aí que eu tenho um líquido homogêneo, tá, gente? Então, a densidade nos diversos pontos ali da minha substância é a mesma, ok? Bom, se eu tenho agora um recipiente aí contendo, deixa eu imaginar aqui, vou fazer aqui de maneira semelhante, né? Vamos pensar aqui que eu tenho um recipiente, né? E eu tenho um gás aqui dentro, ó. Pode ser um gás ou um líquido, né, gente? Isso não vai fazer diferença, né? Tem um gás aqui dentro, né? Como eu disse, olha, quando eu tenho uma propriedade intensiva, né, desde que eu tenho uma substância homogênea, essa propriedade intensiva é igual em todos os setores ali do gás, né? Ou do líquido, ou da mistura, né? Então, olha, desde que eu esteja em equilíbrio, né? Se eu pegar aqui uma região aqui dentro, ó, pegar uma região de volume aqui dentro, eu vou ter um potencial, vou chamar essa região aqui de A, tá, gente? E aqui uma região aqui de B, certo? Então, potencial químico em A, vou chamar de I aqui também, tá bom? Isso, pode ser I, não tem problema não. E aqui o potencial da mesma substância, μI, em B, né? O A e B se refere à região que eu estou pegando ali dentro desse volume aí, ok? Como eu disse, quando eu tenho uma propriedade intensiva e eu estou em equilíbrio, o potencial químico na região A, ele tem que ser igual ao potencial químico na região B, tá? Isso numa situação de equilíbrio, beleza? Bom, vamos assumir por hipótese que o potencial químico em A seja diferente de B, né? O que vai acontecer? Então, estou numa situação fora do equilíbrio, a tendência é que a substância ela migre da região de mais alto potencial químico para uma região de menor potencial químico, tá?
Vamos supor aí que, deixa eu ver como que eu vou representar isso aqui, gente, ó. Que uma determinada quantidade de matéria migra aqui, ó, de A para B, certo? Que quantidade de matéria? dNi, uma variação infinitesimal, certo? Então, a variação da energia de Gibbs em A seria o potencial químico de I em A, vezes a variação da quantidade de matéria, né? Como saiu aqui uma quantidade de matéria, fica menos dNi, ok? Legal? Bom, aqui a região B ganhou uma quantidade de matéria. Então, a diferencial para essa variação de energia de Gibbs em B é o potencial químico de I em B vezes... aqui, como entrou quantidade de matéria, eu vou colocar aqui dNi, tá? Então, aqui um sinal negativo porque saiu, aqui um sinal positivo porque entrou, tá bom? E como que é a energia de Gibbs total, né? Aqui eu estou assumindo, gente, ó, que T e P são constantes, né? Então, posso escrever dG como a só contribuição das variações de quantidade de matéria, tá? Então, dG, ó, o total, fica dGA, para vocês entenderem o que acontece quando eu tenho diferença de potencial no meu sistema, tá? Então, eu tenho aqui dG igual a dGA mais dGB, certo? Então, dGA eu tenho aqui, ó, vou substituir aqui, ó, certo? dGB eu tenho também, vou colocar aqui, né? Só vou apagar aqui para não ficar confuso, né? Olha, então eu vou escrever aqui MiA menos dNi, certo? Mais MiB dNi, tá? dNi tem um dNi aqui nessa primeira parcela e um outro dNi na segunda parcela. Então, vou colocar em evidência. Então, isso vai ficar o seguinte, ó. dG é igual MiB, né? Aqui é positivo, menos, ó. Esse menos aqui, vou colocar ele aqui na frente do MiA, né? Então, quando eu colocar em evidência, vai ficar menos MiA. Aqui multiplicando dNi. Tá bom? Então, essa aqui é a variação da energia de Gibbs total para o meu sistema, né? Nessa transformação. Vamos supor aí, então, gente, olha, que, ó, eu disse por hipótese, vamos tomar aqui Mi e A seja diferente de Mi e B, né? Se é diferente, a gente pode colocar aqui, que, por exemplo, se Mi e A maior que Mi e B, certo? Olha, se Mi e A é maior que Mi e B, e eu tenho aqui, ó, menos aqui na frente do Mi e A, então na hora que eu pegar esse número aqui, que é menor que esse aqui, que é o Mi e A, isso aqui vai dar negativo, né? Como a variação do número de mols aqui é sempre positiva, então o que acontece? O dG é negativo. Se Mi e A é maior que Mi e B, então dG é menor que zero, tá? Se dG é menor que zero, olha, então essa transformação que eu estou propondo aqui, ó, sair matéria de A e ir para B, ela é espontânea, né? Lembra lá quando a energia de Gibbs é menor que zero num processo proposto, o processo é espontâneo? Então, o que acontece? Se eu tenho diferença de potencial químico, migra matéria de A para B, tá bom? E essa matéria ela migra até alcançar o equilíbrio e o potencial químico de A e B ficarem iguais, legal? Agora outra situação, ó. Se Mi e B é maior que Mi e A.
Ó, se essa quantidade é maior que essa aqui, né, que eu estou subtraindo, então o DG vai ser maior que zero, né? Se o DG é maior que zero, ó, essa saída de matéria de A para B aqui, ela não é espontânea, tá? Então, no sentido proposto, né, o processo não é espontâneo, tá? Mas ele é espontâneo no sentido inverso, né? Então, vai migrar a matéria de B para A de maneira a atingir o equilíbrio, tá bom? Bom, gente, olha, esse é um primeiro vídeo, né? Só recapitulando aqui, onde a gente viu como que fica a expressão da, da variação da energia de Gibbs, né? A equação fundamental em termos da energia de Gibbs, certo? A gente viu como que a gente inclui a quantidade de matéria e a gente viu um negócio importante, que quando a gente tem situação de equilíbrio, é, o potencial químico nas diversas regiões ali da mistura ou do sistema, ele é igual, tá? Se for diferente, você não está em equilíbrio. Então a matéria migra de maneira a alcançar o equilíbrio, tá bom? Então esse é o primeiro vídeo dessa série e a gente continua trabalhando com esse assunto de composição variável nos próximos vídeos, ok? Bom, se gostaram aí do conteúdo, foi interessante, deixa o like, tá? E se o assunto é interessante para vocês, fiquem à vontade aí para se inscrever no canal, beleza? E comentários são sempre bem-vindos. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!